Vou fazer uma lipoaspiração, vou lá, posso atingir o músculo, posso perfurar alguma coisa importante. Salve, futuro paciente! Vou fazer uma lipo e tenho muito medo de perfuração. Soube de diversos casos, ou de um caso aqui, outro acolá, de perfuração. Doutor, tem uma chance muito grande de ter perfuração quando eu for fazer uma lipo? Como é essa questão da perfuração em procedimentos de lipoaspiração? A lipo HD tem mais risco de perfuração? Se você tem essa preocupação, senta aí para entender um pouco mais sobre esse universo de cirurgia de contorno corporal. Lembrando a você aqui, Dr. Daniel Botelho, cirurgião plástico, mais de 10 anos da minha vida dedicados a cirurgias de contorno corporal e cirurgias da mama. Sou fundador da maior plataforma de ensino em cirurgia plástica do planeta, o Inova Plástica. Sou um instrutor de cirurgiões plásticos em cirurgia de contorno corporal e estou aqui para trazer todo esse conhecimento adaptado para você nesse universo da cirurgia plástica. Agora, é óbvio, tem coisas que só você, meu futuro paciente, pode fazer para que essa informação aqui que você vai receber e que vai ser de muito valor para você chegue mais longe. Faz o seguinte, curta, compartilha e clica no sininho para você receber 100% das notificações desse canal, sempre vídeos todo santo dia. E olha só, escreve aqui já nos comentários que cirurgia que você está planejando fazer e se você tem alguma dúvida sobre a sua futura cirurgia plástica. Agora sim, vamos lá, meu futuro paciente, roda a vinheta. Queridinho, vamos lá. Doutor, morro de medo de perfuração, vou fazer a minha lipo, Jesus! Fiquei sabendo de um caso na mídia aqui ou acolá de perfurações de pacientes que fizeram lipo. Meu Deus, isso me traz muito medo, muita preocupação. Isso é de fato algo comum? Algo que pode acontecer? É algo que a gente realmente precisa ficar muito preocupado? Será que se eu fizer uma lipoaspiração com anestesia local vou ter um risco menor? Vamos entender um pouco mais, queridos. É óbvio, qualquer lipoaspiração, a lipoaspiração naturalmente ela é um procedimento feito às, digamos, cegas, digamos assim, né? Você vai com uma cânula por baixo da pele. Isso exige do cirurgião não só destreza, mas sim experiência, conhecimento anatômico para saber exatamente nos planos em que se está trabalhando. Sempre que você trabalha com um instrumento longilíneo, existe a possibilidade do que a gente chama de falso trajeto, que é eventualmente aquele instrumento passar por regiões não planejadas, né? Não, digamos, programadas. Vou fazer uma lipoaspiração, vou lá, posso atingir o músculo, posso perfurar alguma coisa importante. Agora, será que isso de fato é algo que acontece muito na rotina? É uma preocupação real? Queridos, vou dizer para você, é óbvio, é algo que a gente, desde a nossa formação, sempre fica de fato muito atento. A gente tem uma série de rotinas cirúrgicas que são pensadas exatamente para evitar esse tipo de problema. Justamente, por exemplo, se a gente acessa um paciente ao nível do pubis, a gente não vai passar com a cânula do nível do umbigo, justamente para evitar falso trajeto. Se a gente está acessando regiões acima do nível do umbigo, a gente vai acessar pelo sulco da mama, justamente, ou pelo mamilo, no caso de homens, justamente porque a gente tem o arco costal como anteparo, como algo que vai nos proteger. E de fato, sim, isso reduz drasticamente qualquer chance de falso trajeto. Mas veja só, isso é do ponto de vista teórico e do ponto de vista, digamos assim, do conhecimento mais básico do cirurgião plástico quando ele vai realizar lá a sua formação em cirurgia plástica. Hoje a gente já conta com uma série de tecnologias que nos ajudam muito em relação à segurança. E aqui a gente encontra, na verdade, duas tecnologias que eu considero muito interessantes e importantes desde que bem utilizadas. Uma é o vibrolipoaspirador, e aqui é importante a gente abrir um parênteses, existem tipos e tipos de vibrolipoaspiradores, existem tipos muito grosseiros, que vão inclusive te expor a um risco maior, e existem tipos muito precisos de vibrolipoaspirador. O que é o vibrolipoaspirador para você entender? O vibrolipoaspirador é um dispositivo acoplado a uma cânula que faz essa cânula ter um tremor muito discreto. E esse tremor ajuda
a soltar essa gordura e facilita o movimento do cirurgião plástico, dando mais precisão e destreza. Só que a gente tem alguns tipos muito rudimentares de vibroliposaspiradores, os mais baratos, para falar a verdade, que eles não conferem mais precisão. São equipamentos grosseiros e que podem, de fato, se mal manuseados, trazer um risco adicional sim a você, paciente, no que tange a questão de perfuração. Agora, o importante é você entender o seguinte: a peça mais importante dessa brincadeira toda é sempre o cirurgião plástico. É sempre a experiência do profissional e a técnica desse profissional em relação à realização do procedimento. Existe, de fato, para além do próprio vibrolipoaspirador, uma outra tecnologia que eu considero extremamente importante, que é o emulsificador ultrassônico de gordura. E a gente tem duas marcas bastante conhecidas no Brasil. Uma é o Vaser, outra é o Safer, que são tecnologias que reduzem sangramento, mas que facilitam muito o manuseio da cânula no plano da gordura. E a gente consegue ter uma precisão muito maior do plano que a gente está trabalhando. Veja só, num caso corriqueiro do dia a dia, normalmente a gente tem uma situação muito favorável, com baixíssimo risco, independente até do uso de tecnologias. Agora a gente tem aquele paciente que já fez 2, 3, 4 lipoaspirações, tem lá várias regiões com fibrose, com resistência do tecido. Se a gente não tem essas tecnologias para nos ajudar, a gente tem um tecido que oferece muita resistência e, eventualmente, a cânula pode bater e ter o tal do falso trajeto. Se a gente utiliza essas tecnologias, a gente amolece essa gordura para depois lipoaspirar e assim com muito mais segurança. Entende? Então é óbvio. Na minha rotina, eu utilizo em 100% dos casos, mas principalmente no que tange essa questão do falso trajeto, principalmente nesses pacientes que a gente chama de lipoaspiração secundária, terciária, a gente tem um benefício gigantesco com a utilização também dessas tecnologias. Tanto o emulsificador ultrassônico de gordura, quanto o vibrolipoaspirador. Certo, meu querido? Mas agora entenda, as tecnologias são sim algo importante na nossa rotina, no nosso dia a dia, mas é imprescindível uma boa técnica, um bom manuseio, porque se a gente não tem um manuseio adequado, a gente vai inclusive expor o paciente a outros riscos, que não seja o falso trajeto, mas que podem sim trazer um impacto negativo em relação ao resultado. Entendam, do ponto de vista prático, é uma preocupação que talvez esteja na escala de preocupação uma das últimas, tá? Porque é óbvio, é algo que a gente sim se preocupa, as tecnologias nos ajudam, mas a gente tem um nível de segurança e de precisão hoje já muito grandes no manuseio das tecnologias. A gente hoje precisa sim estar mais atento em volume lipoaspirado, em questões relacionadas à hidratação, em questões relacionadas ao sangramento da cirurgia, anemia pós-cirúrgica, a condição geral do paciente e que vai ter relação com uma boa recuperação. O falso trajeto, a perfuração, é algo, digamos, que a gente se preocupa, mas não é de todas as complicações, digamos, as preocupações mais frequentes ou as mais importantes. Agora entenda, isso serve para o cirurgião que tem uma experiência já muito grande com utilização de tecnologias e com a própria lipoaspiração. A minha sugestão é sempre que você busque profissionais que fazem quase que exclusivamente ou preferencialmente, digamos, melhor dizendo, estas cirurgias de contorno corporal ou cirurgia da mama, né? Justamente para que a gente tenha um profissional com mais experiência naquela cirurgia que você está querendo fazer. Isso é muito importante quando a gente fala de segurança. E não existe cirurgia plástica bem indicada se a gente não pensa exclusivamente em segurança. Resumo da ópera: as perfurações são uma preocupação, mas de longe não são as preocupações mais frequentes, não é uma complicação super frequente. Eu nunca tive, espero não ter. De fato, quanto mais experiente a gente fica, a gente consegue se precaver cada vez mais de pequenos problemas e também dos maiores, naturalmente. Isso nos ajuda a conferir cada vez mais uma cirurgia mais segura, com melhores resultados e uma melhor recuperação para os nossos pacientes. Esse deve ser o norte sempre de qualquer cirurgia plástica, e você, quando for buscar o seu profissional, é importante que também considere esse elemento como referência, certo? Então você que está considerando fazer sua cirurgia, escreve aqui nos comentários que cirurgia você gostaria de fazer, e caso decida, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link de agendamento
agendamento para fazer o seu agendamento com a minha equipe ou comigo pessoalmente, sejam consultas presenciais ou consultas online. E lembrando que as cirurgias são realizadas em São Paulo e Londrina. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Agora sim, valeu!